E hoje tivemos uma grande armadilha no Bitcoin, nas criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou falar de algumas coisas em que vocês devem tomar muito cuidado e se atentar nos próximos dias. Vou analisar o gráfico do Bitcoin, vou falar dos eventos macroeconômicos, teremos muitos nessa semana, isso está deixando os mercados instáveis. Vou também atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, que está dando alguns sinais importantes nas últimas horas. Vou atualizar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube. Ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam mais rapidamente. O link vai estar aí na descrição desse vídeo. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje, esse movimento maluco do Bitcoin aí, que pegou muita gente de surpresa. Ontem eu estava vendo muitas pessoas falando aí que, meu Deus, o Bitcoin agora vai engatar uma alta, vai para 100 mil, 200 mil, não sei lá quantos mil dólares por unidade, né? Vamos falar disso e bora lá começar pelo gráfico do Bitcoin aí, como sempre, tá? Que a gente sempre fala dele no começo. E em termos de gráfico, pessoal, ontem eu já tinha falado, tá? O gráfico do Bitcoin, olhando aqui gráfico, por exemplo, de uma hora, não tinha nenhum padrão muito claro ali pra gente tomar uma decisão, tá? Mas em termos aí de tempos gráficos maiores, o Bitcoin estava ali na linha superior, na resistência superior daquele canal paralelo de baixa que o Bitcoin vem fazendo nos últimos tempos, que pode virar também uma bandeira de alta, mas para isso o Bitcoin tem que romper para cima esse canal, coisa que não aconteceu até o momento, tá? Enquanto isso não acontece, tem grandes chances disso ser uma armadilha, né? Porque nas últimas vezes em que o Bitcoin tocou essa região aqui da linha superior desse canal, que primeiramente foi lá no 73, depois foi lá no 72.700 aproximadamente, depois foi lá no 72, tá? O Bitcoin tocou duas vezes ali o 72. Então assim, a gente vê que aqui a gente já tem 4 toques nessa linha e todas as vezes em que o Bitcoin bateu nela, ele caiu, tá? Então eu tava alertando sobre isso aí no vídeo de ontem, né? Falando, pessoal, cuidado com isso, tá? Aqui não dá para se empolgar muito mais. Para você montar uma posição de trade comprada no Bitcoin agora, ele tem que romper. Ainda é possível ele romper, tá? Essa queda de hoje aí na casa dos 2% não está sendo uma queda gigantesca que está derrubando o Bitcoin, descaracterizando impossibilitando que ele rompa para cima, tá? Mas é um sinal de que a gente está tendo uma rejeição, tá? O candle do gráfico diário vai fechar daqui a 20 minutos, tá? Tô gravando o vídeo aqui ainda. E uma coisa que a gente já vê aqui, né? Pelo jeito aqui vai fechar o candle do gráfico diário com uma grande sombra superior, com a mínima próxima do fechamento, né? Que é um sinal de demonstração de força vendedora, um volume acima dos últimos dias, tá? Então assim, a gente vê que a coisa não tá muito legal para o Bitcoin, tá? Em termos de gráfico, eu estou vendo sinais que indicam a possibilidade de uma correção aqui, tá? Uma correção. E para saber onde está essa correção, a gente tem que ficar de olho nos padrões gráficos que o Bitcoin pode formar. Lembrando, pessoal, agora a gente ainda não tem nenhum padrão gráfico formado aí, confirmado, para a gente montar uma posição, mas vocês podem ficar de olho aí, porque se o Bitcoin perder, né? Perder que eu falo é romper a região ali dos 63.400 para baixo, aí ele vai formar um topo duplo, tá? Tainan, então você está dizendo que ele já formou? Não. Ele tem que romper, galera. É igual essa bandeira de alta aí, esse canal de baixa, que se rompido para cima pode virar uma bandeira de alta. Tem que ter o rompimento para a gente ter confiança na direção que o mercado está indo, né? E não aconteceu. Isso aqui nem formou ainda, tá? O padrão nem está começando a se formar. Mas se o Bitcoin continuar caindo e lá para a região dos 63, romper aquela região para baixo, aí ele vai estar formando um topo duplo, tá? Então tem que ficar de olho nisso daqui, porque é um dos padrões possíveis também. Se isso acontecer, o alvo seria lá no 58.700 aproximadamente, tá? E a gente também não pode deixar aí de ver a situação da análise de... Aliás, deixa eu ver aqui se no gráfico de uma hora a gente tem algum padrão gráfico aí definido, né? Pra gente poder montar uma posição, tá? Meio difícil aqui, viu, pessoal? O gráfico de uma hora do Bitcoin aqui tá muito complicado, tá? Vou ver se no de 15 minutos a gente tem alguma dica aqui do que tá acontecendo. No de 15 minutos a gente consegue ver alguma coisa aqui, tá? Parece que o Bitcoin rompeu para baixo uma cunha ascendente, que normalmente é um padrão baixista, né? Quando você tem a formação de uma cunha ascendente, normalmente o mercado cai, tá? E a gente indo aqui pro gráfico do Bitcoin, a gente consegue ver aqui que ele rompeu essa cunha ascendente, né?
Se a gente olhar aqui, o alvo está ali na região dos 66.150 dólares, tá? Então, o gráfico está dizendo aqui no curtíssimo prazo que o Bitcoin pode ir lá nos 66.150, tá? Mas eu não estou muito confiante aí que ele vai só nisso não, tá? Tô achando que o mercado bateu numa resistência ali. Existe risco sim de o Bitcoin corrigir mais, tá? Na dúvida, pessoal, o que a gente vai fazendo? A gente vai descendo o stop na operação, né? Vai realizando lucro, tá? Na operação de short, aí vai realizando lucro, descendo o stop, e assim a gente consegue aí ter alguma segurança, tá? Isso aqui eu não tinha visto, tá? Mas aqui no gráfico de uma hora também, ele vai formar um topo duplo também, se ele romper para baixo da região ali dos 66.500 dólares, tá? Se ele romper os 66.500 dólares, vai formar um topinho duplo aí, que ele não tá muito bonito, mas ainda assim tá com algumas características de topo duplo, com alvo lá no 63.800, tá? Então fiquem de olho aí, porque a situação não tá muito fácil, tá? E pessoal, a gente tem que olhar o que tá acontecendo no macro, né? Hoje a gente tá tendo aí o DXY, que é o índice que mede a força do dólar contra a maioria das moedas aí subindo, tá? O que normalmente é ruim para o Bitcoin, para as criptomoedas. Geralmente quando você tem o DXY subindo, muitas vezes você tem o Bitcoin caindo, tá? Eles têm uma relação, uma correlação que tende a ser inversamente proporcional, né? Ou seja, um costuma fazer o contrário do outro. Se o DXY sobe, significa que o dólar está ficando mais forte. Globalmente o Bitcoin tende a cair. Se o DXY cai, o Bitcoin tende a subir, tá? Então a gente tem esse cenário aí também. A gente teve bolsas americanas hoje, pessoal, bem instáveis, tá? A gente viu o SP500 ali fazendo queda, fazendo alta durante o dia. No fim fechou praticamente no 0 a 0 ali, mas eu acho que o jogo começa amanhã, tá? Isso mesmo, amanhã, terça-feira, a gente vai começar a ter eventos extremamente relevantes para o mercado americano. Às 11 horas da manhã, a gente vai ter o dado de confiança do consumidor de julho lá dos Estados Unidos, dado extremamente importante. A expectativa do mercado é que vem 99,8. Se vier um número acima de 99,8, ele vai estar mostrando para o Banco Central dos Estados Unidos e para o mundo que a economia dos Estados Unidos segue forte. Se a economia segue forte, talvez o Fed pode deixar os juros alto até chegar mais perto da meta, tá? A gente também vai ter a oferta de empregos Jolets, dado de junho, tá? Esse dado vai estar trazendo aí a estimativa de criação de empregos de junho, né? E esse dado é extremamente importante porque mostra como está o mercado de trabalho. Se ele vier mostrando uma criação de vagas maior do que o esperado e maior do que o do dado anterior, é sinal de crescimento, é um alerta para o Fed de que o mercado de trabalho está se reaquecendo, tá? Então fiquem de olho porque esses dados amanhã, se eles vierem mostrando economia e mercado de trabalho forte, eles podem causar queda. Se eles vierem dentro do esperado, podem ajudar o mercado a subir um pouco, a se animar. Se eles vierem melhores do que o esperado, ou seja, mostrando a economia enfraquecendo mais nos Estados Unidos, a gente pode ter aí uma subida das bolsas americanas, que não necessariamente vai refletir imediatamente no Bitcoin, mas na maioria das vezes costuma ter algum impacto, tá? E lembrando, pessoal, quarta-feira tende a ser um dia extremamente conturbado, tá? E amanhã, outra coisa, tá? Amanhã a gente não tem de dado macroeconômico, só esses, a gente também vai ter balanço da Microsoft. Eu não sei que horas vai sair, tá? Geralmente não tem um horário, mas uma coisa que eu digo para vocês, tá? Geralmente quando a gente tem divulgação desses balanços corporativos como o da Microsoft, a gente costuma ter aí no mercado uma volatilidade, tá? Geralmente, os últimos balanços de Big Techs, que são empresas aí gigantescas que têm puxado os mercados na subida nos últimos tempos, tem feito cair, tá? Porque os balanços, eles não apresentaram projeções para o futuro muito boas. O da Tesla, inclusive, apresentou um resultado ali menor do que o esperado já no trimestre passado, né? Então, tem que ficar de olho, tá? Isso aqui é uma coisa que ameaça jogar as bolsas americanas para baixo, tá? Então amanhã já é um dia complicado. Quarta-feira, então, meus queridos, é extremamente complicado, tá? Quarta-feira a gente vai ter a divulgação de balanço ali da Meta, né, que é do Facebook, que é complicadíssimo, tá? Já pode impactar bastante os mercados. E, meus queridos, quarta-feira é a super quarta, tá? A gente vai ter dados do mercado de trabalho amanhã, na parte da manhã, né, na quarta-feira, depois de amanhã, dia 31 de julho, e na parte da tarde, declaração do FONC, a coletiva de imprensa do Fed, declarar a taxa de juros provavelmente vai ser mantida a mesma, tá? Pouco provável que eles mexam nisso, mas o mercado provavelmente vai estar de olho no que o Jerome Powell vai falar
a respeito do último dado de inflação que foi revisado para cima. Será que ele vai achar que precisam de mais dados para ter confiança para cortar os juros ou não? Tá? Isso é que a gente tem que ver na próxima quarta-feira. Quarta-feira aí dos eventos macroeconômicos, o mais importante é a fala do Jerome Powell, principalmente na coletiva de imprensa. O que ele não falar na declaração do FONC que o mercado quiser fazer, algum jornalista vai perguntar na coletiva de imprensa, tá? Então tem que ficar de olho nisso. E na parte da noite a gente vai ter comício do Donald Trump, se eu não me engano, na Pensilvânia, que eu acho que é o estado onde ele sofreu aquele vocês viram o que aconteceu lá, tá? Então, assim, pessoal, eu não tenho uma visão clara do que vai acontecer na quarta-feira. Quarta-feira, para mim, é um dia nebuloso, tá? E além de todos esses dados macroeconômicos que a gente vai ter mais ainda depois, quinta e sexta-feira, mais balanços corporativos também, a gente ainda vai ter os dados do mercado. A gente ainda teve, na verdade, um dado aí que assustou o mercado de criptomoedas hoje, e fez o Bitcoin cair. Então, uma notícia, na verdade, né? A gente teve a notícia de que o governo dos Estados Unidos movimentou cerca de 2 bilhões de dólares em Bitcoins e não tá certo o que eles estão fazendo com esse Bitcoin, tá? A especulação é de que eles estejam movimentando para o serviço de custódia, tá? Que é um serviço aí que vai guardar esses Bitcoins para o governo dos Estados Unidos. E pessoal, não tá muito claro, tá? Só que o mercado é aquela história. O mercado vê uma movimentação dessas carteiras, o que ele faz? Ele costuma vender ali no boato, tá? O mercado se assusta, os investidores falam, nossa, o governo dos Estados Unidos está movendo tantos bitcoins, vai ter um despejo. Eles vão lá e vendem e acabam causando a queda que eles têm medo de acontecer, tá? Então, aconteceu isso. Isso para mim é uma variável nova no mercado, tá? A gente já tem a questão da Mt. Gox, que ainda não vendeu todos os bitcoins, não devolveu todos os bitcoins para os investidores que perderam dinheiro naquela corretora falida lá, Mt. Gox, em 2015. Tá? Ainda vamos ter mais movimentações de carteira da Mt. Gox. Geralmente, quando a Mt. Gox movimenta bitcoins, eles causam queda no mercado. Né? A gente também vai ter aí as movimentações agora de Bitcoin do governo dos Estados Unidos. Se nos próximos dias eles continuarem movendo bitcoins de carteira, eles podem causar isso, os investidores se assustam com os movimentos de grandes quantidades de bitcoins do governo americano, ficam com medo de vender e muitas vezes acabam aí vendendo e causando queda. Tá? Então entrou uma variável nova. Quarta-feira é um dia extremamente complicado. A gente tem Mt. Gox, que pode a qualquer momento mover bitcoins. A gente tem agora o governo dos Estados Unidos também, que pode fazer isso de uma hora para outra. A gente tem comício do Donald Trump, que causa volatilidade nas criptomoedas. A gente vai ter Fed, a gente vai ter dados macroeconômicos, balanços corporativos. Tá? Então, assim, um dia extremamente complicado e perigoso, tá? Para quem não tá muito acostumado a operar, tem que tomar bastante cuidado. Não é um dia bom para você ter muitas certezas e convicções no mercado, tá? Temos que falar também da análise de sentimento do Bitcoin. Na madrugada, meus amigos, até postei lá no canal do Telegram, tá? A gente estava vendo aí um aumento dos shorts. Rapidamente o Open Interest estava subindo e o Long Short Ratio caindo, tá? Isso aqui era o sinal seguinte, o pessoal estava shortando, e o Bitcoin começou a subir por causa disso, tá? A gente vê que o Bitcoin ele foi até os 70 e poucos mil ali, dólares após esse evento, tá? Liquidou o pessoal que estava apostando na queda e aí o mercado virou para a baixa, tá? Então, infelizmente é assim, essas notícias geralmente elas aparecem nos momentos bem chaves, né? É impressionante, aparece ali no momento certo para liquidar o pessoal. Agora a gente tem o Long Short Ratio positivo em 1,65, galera. Ele estava muito baixo, 1,48, tá? Mas ele estava a menos de 0,9, tá? E agora foi para 1,40, então assim, subiu bastante. Mas ele não subiu porque a gente teve um monte de gente abrindo posição comprada, e sim porque a gente teve o pessoal que estava abrindo posição comprada aí ontem, naquela expectativa de, o Bitcoin vai romper o topo histórico, agora vamos começar a bull run, começou o bull market, o mercado jogou para baixo para liquidar essa galera aí. O mercado é mau, gente. Aqui na Highblock a gente tinha indicativos de que poderia acontecer isso. Eu comentei com vocês ontem, pessoal, até a região dos 70.030 dólares a gente tinha 70.300, me desculpa, 70.350 se eu não me engano, tá? Que eu falei ontem. A gente tinha bastante liquidez, tá? O Bitcoin pegou a maior parte da liquidez, estava ali entre 69 e 70 mil, tinha bastante liquidez, consumiu, a gente vê aqui, né, tava cheio de liquidez, o Bitcoin foi lá subindo, liquidando todo mundo, liquidou uma boa galera ali e começou a cair, tá?
Agora a gente está tendo a formação de liquidez abaixo. O Bitcoin já pegou um nível aqui na região de 66.400 e tem um outro ali na região dos 66.200, tá? Então, isso aqui fortalece aquela narrativa ali daquela cunha ascendente indicando 66.150. Aqui a gente tem sinal para 66.200, tá? Então, 66.150 também, tá? Então, assim, a gente está tendo sinais de que o Bitcoin pode cair um pouco mais. Aquela liquidez que estava acima aí já foi consumida ontem, tá? Geralmente quando o mercado bate num ponto em que liquida muitas pessoas, ele costuma mudar de direção, tá? Então, por isso que esse mapa de calor é tão importante. E a gente também não pode deixar de falar das altcoins, né? As queridas altcoins que todo mundo ama aí e que nos últimos dias estão diferentes, né? Olha só, a Ethereum tá subindo hoje no dia que o Bitcoin tá caindo, tá? Vejam como o mercado tá difícil, né? Semana passada era a Ethereum caindo e o Bitcoin subindo, tá? Mas, Tainan, e aí? Temos algum padrão gráfico? Pessoal, não tô conseguindo ver padrão gráfico no gráfico diário da Ethereum. Aqui no gráfico de uma hora, tá subindo? Tá subindo, mas não consigo ver padrão gráfico também, tá? Então, para mim, a Ethereum aqui, eu não consigo ver um sinal gráfico muito claro nela por enquanto, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de falar é a Cardano. Na Cardano eu estou vendo sim sinal, pessoal. Quando a gente vai pro gráfico da Cardano aqui, gráfico de uma hora, para mim já tá nítido aqui que a Cardano tá formando um topo duplo aqui, tá prestes a romper para baixo, se não estiver já rompendo, né? A gente tem aqui um topo duplo, tá? Para mim tá muito nítido, muito confiável isso daqui. Olhando só o gráfico da Cardano, né? Lógico, ignorando o Bitcoin, ignorando o resto do mercado. Para mim tem um topo duplo aqui. Se a gente fizer uma projeção de alvo para a Cardano, que agora está em 40 centavos de dólares, o alvo está lá nos 38, tá? Então, Cardano pode facilmente voltar ao fundo aí que ela fez nos últimos dias aí na região dos 38 centavos de dólares, tá? Então Cardano tá indicando aqui que tem uma grande probabilidade de cair mais um pouco aí nos próximos dias, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Binance Coin, tá? Binance Coin tava subindo aí hoje acompanhando o Bitcoin, mas depois caiu também, devolveu, né? Faz parte. Lembrando, pessoal, se a Binance Coin continuar caindo aí nos próximos dias e romper para baixo dos 550 dólares, vai formar um padrão gráfico conhecido como ombro, cabeça, ombro, tá? Por agora está prestes a formar aí um topo duplo, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue desenhar um topo duplo no gráfico da Binance Coin aqui. Se ela romper para baixo esse topo duplo, a gente vê um alvo aí para a Binance Coin que seria ali na região de aproximadamente 550 dólares, tá? Que é o limite, a região que ela não pode romper para baixo, porque se ela romper, ela forma um topo duplo. Então, os gráficos aqui estão dando sinais aí de risco de queda. Ainda não rompeu, tá? Não dá para montar uma posição olhando só isso, tá? Olhando só para esse padrão aqui, mas parece que está prestes a romper, assim como a Cardano, tá? Temos que olhar também para a Solana, que é uma moeda extremamente importante no mercado, extremamente estimada. Solana, pessoal, como eu venho comentando com vocês nos últimos dias, tá? Para fazer trading comprado nela, tem que subir no stop. Não dá para dar bobeira com a Solana, tá? Porque ela fez um padrão ali, rompeu uma bandeira de alta com alvo lá nos 210 dólares, 209 aproximadamente, mas ela está em uma região de resistência, conforme eu comentei com vocês ontem, tá? Se ela está numa região de resistência, isso significa... O gráfico tá demorando a carregar aqui, tá, gente? Mas se ela está numa região de resistência, significa que é extremamente arriscado, que ela pode não conseguir ir buscar o alvo dessa figura, tá? Então é uma situação aí um pouco difícil para Solana, tá? Solana é uma moeda que ultimamente ela tá um pouco perigosa para você montar posições, principalmente posições vendidas, tá? Para operar Solana nesse momento tem que ser bem ligeiro. Bateu o alvo, sobe, vai movendo o stop, vai subindo ou descendo o stop, não pode ficar segurando posição sem zerar o risco não, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, deixa eu ver aqui, Matic. Matic é uma moeda também extremamente importante no mercado de criptomoedas, todo mundo quer saber dela. E a Matic, para mim, continua naquela mesma situação, tá? Rompeu uma cunha ascendente para baixo, o alvo dela tá lá nos 40 centavos de dólares, né? Então, ela tende a cair. Em termos aqui de gráfico de curtíssimo prazo, no gráfico de uma hora, ela tá numa situação meio parecida aí com a Binance Coin e a Cardano, tá? Prestes a formar aí um topo duplo, que é um padrão que normalmente indica queda, mas um topo duplo pequeno aqui no gráfico de uma hora, tá? Se ela for buscar o alvo aqui desse topo duplo, que ela parece estar formando, a gente teria alvo para Matic lá nos 48 centavos aproximadamente, tá? Que é o último fundo. Então, se ela romper ali a região dos 50, 48 centavos é fácil, tá? Então, a maioria das altcoins aí estão com esse padrão, né? Vamos ver aqui a Polkadot, que é uma moeda que disseram que eu falo pouco dela, e é verdade, tá?
Eu realmente às vezes esqueço de falar dela, porque ela também tem um gráfico mais parado em comparação com as outras, né? Mas em termos de gráfico, pessoal, Polkadot não tá legal não, tá? Rompeu para baixo aquele triângulo simétrico e para mim segue com esse alvo lá nos 4 dólares aí, tá? Então, Polkadot está em uma situação difícil, temos que ver aqui também XRP, né, que é uma moeda extremamente relevante aí para o mercado de criptomoedas. Tá, XRP, pessoal, entrou em lateralização, tá? Ela fez a típica armadilha do triângulo, né? Que ela rompe um triângulo para um lado, depois finge que vai romper para o outro e no fim entra numa lateralização. O XRP tá estável, tá? Hoje o mercado tá caindo e ela tá conseguindo aí se manter relativamente, não vou dizer segura, mas ela tá numa faixa de preço ali, não tá acompanhando bem o mercado, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, AVAX, né? AVAX também é uma moeda aí que tá numa situação difícil, tá? Para mim a situação dela, inclusive, é a mais difícil dentre a maioria das altcoins, porque ela formou um ombro, cabeça a ombro, que tá com alvo lá nos 13 dólares, tá? Então, para mim, a AVAX tá com uma tendência aí de cair, tá? Eu acho que se o Bitcoin corrigir de novo ali para os 56 mil dólares, 58, se acontecer de novo mais uma correção dessas, a AVAX, ela pode descer ali para perto dos 13 dólares, tá? Então, tem que ficar de olho aí na AVAX. A outra criptomoeda importante que o pessoal sempre... Importante não, né? Mas o pessoal gosta muito dela é a DOG, viu, pessoal? O pessoal sempre pede, fala da DOG, o que tá acontecendo com a DOG? Eu já disse para vocês várias vezes aí que eu não sou fã de meme coins, principalmente essa aí, né? Ela ainda não dá para dizer que ela rompeu aquele triângulo descendente para baixo, mas para mim ela tem um triângulo descendente com alvo ali em 65% de queda em relação ao preço atual, tá? Então, eu sigo com essa visão. Vamos ver aí como vão vir os dados macroeconômicos amanhã. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos aí uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau!